Fala, povo doido! Thiago Melo aqui e sejam bem-vindos a mais um Novidades Antigas, o seu canal de entretenimento do YouTube. E hoje, quadrinhos. A primeira série de gibis oficial do Quarteto Fantástico aqui no Brasil. Povo doido, isso que eu tenho em mãos é um presente que eu ganhei do meu padrinho lá em 1998, quando eu tinha 10 anos de idade. E com certeza é o item mais valioso da minha coleção de quadrinhos. Por quê? Não sei. Porque aqui dentro simplesmente tem várias edições do Batman de 1969, mas principalmente as 10 primeiras edições originais da primeira saga do Quarteto Fantástico lançado aqui no Brasil. Parabéns! O meu padrinho guardou isso durante mais de 20 anos e depois ele passou para esse apresentador que vos fala. Então hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a primeira saga de quadrinhos do Quarteto Fantástico aqui em terras brasileiras. Legal! Mas antes de começar eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e se possível compartilhar esse vídeo aqui, porque você não sabe o quanto isso ajuda para caramba o nosso trabalho. E segue a gente nas nossas redes sociais. E agora, Dedé, seu super-herói da edição, solta a vinheta. Criados em 1962 pela lenda Stan Lee e pelo Jack Kirby, o Quarteto Fantástico foi a primeira equipe de super-heróis criada pela Marvel. O que pouca gente sabe é que o Quarteto Fantástico foi criado para combater a Liga da Justiça da DC. Como assim? Pera aí que eu vou explicar. É o seguinte, a DC ela junta os principais heróis dela na época e cria o gibi da Liga da Justiça. E isso foi um absurdo de venda nos Estados Unidos. A Marvel, que também queria surfar nessa onda de vendas, encomendou uma equipe que batesse de frente nas vendas com a Liga da Justiça. Nasceria assim o Quarteto Fantástico. Aqui no Brasil, o quarteto apareceria pela primeira vez em 1969 dentro da revista do Demolidor, que na época era distribuída pela Ebol. Só que o sucesso do grupo foi tão grande que em 1970 eles lançaram o primeiro gibi, o primeiro quadrinho solo do Quarteto Fantástico, que inclusive tá aqui no cenário, no meu encadernado mais que especial. E aí o que acontece? As histórias desse gibi solo do quarteto eram uma sequência direta do que tinha acontecido lá em 1969 durante os quadrinhos em que eles apareciam dentro da revista do Demolidor. Essa primeira série de gibis durou até 1971 e teve um total de 21 volumes. Todas as histórias eram em preto e branco e tinham mais ou menos ali 36 páginas por edição. Vale dizer que a revista tinha um formato americano, ou seja, de 17 centímetros por 26 centímetros. E custavam 50 centavos de cruzeiros novos na época. Os primeiros volumes, eles traziam uma história principal envolvendo o Quarteto Fantástico, mas tinham também duas outras histórias menores em que o quarteto não participava. E essas histórias, elas tinham uma pegada meio suspense, meio ficção científica, lembrando muito Além da Imaginação, que inclusive tem vídeo nesse canal, o Dedé, super-herói da edição, vai deixar o link para vocês acompanharem, porque esse vídeo é maravilhoso. E deu um trabalhão para fazer. É verdade. Falando em link, durante a pesquisa pro roteiro desse episódio, eu achei na internet os 21 volumes em PDF. É o quê? Ou seja, para você ler no seu celular, no seu computador, onde você quiser. Se vocês tiverem interesse e quiserem esta obra-prima dos quadrinhos de todos os tempos, entre em contato com a gente. Preguiçoso! Bom, chega de enrolação e bora com a gente conhecer os 21 volumes desta série de gibis maravilhosa. Bora! No primeiro volume de estreia, o quarteto vai até a Lua e lá ele enfrenta o Fantasma Vermelho e os seus 3 super macacos. Essa edição conta também com a participação do Vigia ou do Observador, dependendo da tradução aí de quem fez, né? As duas outras histórias são O que o Dinheiro Não Compra, que é maravilhosa, e O Desejo Realizado, que também é muito boa. No segundo volume, eles enfrentam o Namor, o príncipe submarino, que está sendo manipulado e controlado pelo mestre dos bonecos. As duas outras histórias são Escrito nos Astros
e o Mundo Invisível. No terceiro volume, eles enfrentam o Pensador Louco e o androide musculosão que ele tem. E as outras duas histórias são Algo Estranho a respeito de Sarah e Corra Até o Fim. Cara, eu adoro essas historinhas extras de suspense que tem nessas edições. Maravilhosas! No quarto e no quinto volume, eles enfrentam o inimigo mais poderoso do Quarteto Fantástico, o Doutor Destino, que eu gosto bastante. No volume 4, nós temos a participação, sim, do Homem-Formiga, e as outras duas histórias do volume 4 são Disco Voador e Você Pensa Alto Demais. Já no volume 5, as duas histórias extras são Android e Viagem de Ida. No sexto volume, eles enfrentam o Super Caveira, né, que agora com os filmes da Marvel ficou conhecido como Skrull, e ele tem todos os poderes do Quarteto Fantástico. As outras duas histórias são Reencarnação e Risco Calculado. Povo doido, uma informaçãozinha rápida. A partir de agora, as outras duas histórias que vêm junto com a história principal do Quarteto Fantástico não são mais sobre suspense, né? Essa coisa de mistério. Elas passam a abordar eventos históricos famosos da humanidade. É mesmo, é? Eu preferi as histórias de mistério, mas como eu não mando nada, segue aí o barco. Tá nervoso, tá? No sétimo volume, eles enfrentam o faraó Ramatut, que nada mais era do que um viajante do tempo. As outras duas histórias são Estou Sem Direção e O Cruzado. No oitavo volume, enfrentam o Homem Molecular, e as outras duas histórias são O Cheiro da Traição e A Bandeirante. No nono volume, enfrentam o Monge do Ódio, e aqui, além da participação do Sargento Fury, né, que aparece aí nos filmes da Marvel, no fim nós descobrimos que o Monge nada mais é do que um clone do Adolf Hitler. As outras duas histórias são Paixão de Índia e Iwo Jima. No décimo volume enfrentam o Topeira, e as outras duas histórias são o Almirante Byrd no Polo Sul e o Baseball e o Mito de Abner Doubleday. No 11º volume, enfrentam novamente o Doutor Destino, que não cansa de atazanar o quarteto, graças a Deus. E as outras duas histórias são Revolta na França e George Doza e o Trono de Fogo. No 12º volume, enfrentam uma invasão alienígena, e as outras duas histórias são Lembrem-se do Álamo, versão brasileira, Álamo. Versão brasileira, Álamo. E o Naufrágio do Lamon. No 13º volume, enfrentam o Namor novamente, e as outras duas histórias são O Fim da Filadélfia e O Velho Costados de Ferro. No 14º e no 15º volume, a história é a mesma, e eles enfrentam o Hulk e sim, os Vingadores. As outras duas histórias do 14º volume são A Batalha de Árvores Caídas e O Drama de Corregidor. E as duas histórias do 15º volume são Os Homens Leopardos e O Fogo do Kilauea. No 16º volume, o Namor aparece novamente e temos a participação de ninguém menos do que o Doutor Estranho. As outras duas histórias são O Terror das Selvas e o peão Book O'Neill. No 17º volume, eles enfrentam o Mestre dos Bonecos e o Pensador Louco com aquele androide bombado dele, que fazem o Quarteto Fantástico lutar contra quem? Os X-Men. As outras duas histórias são O Padre Perseguido e o Esperanto Salva uma Vida. No 18º volume, assim como na primeira edição, temos a participação do Vigia, do Fantasma Vermelho e aqueles super macacos enchendo o saco do quarteto de novo. As outras duas histórias são Correio sobre Esquis e O Selo Mais Valioso do Mundo. E aí, povo doido, mais uma observação. A partir da próxima edição, eles começam a fazer o gibi não só com uma história do quarteto, mas sim 3 histórias do quarteto. Ou seja, saem essas histórias de eventos que aconteceram aí na humanidade e passa a ter só histórias do quarteto em cada uma das edições. Empolgante. No volume 19, enfrentam o Diablo na primeira história, o Homem Invencível na segunda história e ajudam o Namor, de novo, na terceira história. No 20º volume, enfrentam o Topeira na primeira história, o Magnata Mortal na segunda história e o Homem Impossível na terceira história. E aqui, gente,
tem uma quarta história sem o quarteto chamada Parceiro Implacável. No último volume dessa série maravilhosa, eles enfrentam o Diablo novamente na primeira história e o Quarteto Terrível na segunda história. E finaliza com os Caveiras na terceira. Povo doido, uma coisa que eu sempre adorei nesses quadrinhos eram as propagandas da época que vinham, né, no começo, no meio e no fim do gibi. Vale destacar uma da Fanta, usando a Bela Adormecida para fazer essa propaganda. E uma outra coisa que eu achava maravilhosa é que somente as capas eram coloridas, enquanto todas as histórias eram em preto e branco. Tá bom. Em 1971, quando essa primeira série de gibis do quarteto foi cancelada, eles começaram a ser publicados pela Gea Editora. Um tempo depois eles voltaram para Ebol, só que agora eles apareciam dentro do gibi do Homem-Aranha. É mesmo? Eles seguiriam dentro dos gibis do Homem-Aranha até 1975. Depois eles passaram pelas editoras da Block, da RGE, da Abril, que foi onde eles ficaram mais tempo, né, aqui no Brasil, e hoje as histórias são distribuídas pela Panini. Para vocês terem uma ideia, o tamanho do barulho que essa primeira série de quadrinhos fez no mundo da Marvel, em 1967, a Hanna-Barbera lança o primeiro desenho animado do Quarteto Fantástico, que a gente tem os DVDs aqui no cenário e tá aqui na TV a abertura desse desenho. Os Quatro Fantásticos. Com Reed Richards, Sue Richards, John Scott e Ben Quinn. Todas as histórias elas foram baseadas principalmente nesses 21 volumes do Quarteto Fantástico, mas eu tenho que adiantar para vocês o seguinte, como eu vi todos os episódios, esse desenho ele é bem mais ou menos, entendeu? Bem mais ou menos mesmo, e as histórias em quadrinhos são muito mais legais do que o desenho animado. Mas e aí? Vocês conheciam essa primeira série de quadrinhos do Quarteto Fantástico? Já leram? Se não leu, a gente tem o PDF aí pra você parar de ser preguiçoso, sair de frente do YouTube, assistindo tudo, e vai ler alguma coisa, pra ver se melhora esse seu intelecto de ameba. Se vocês já leram, tem algum volume que vocês gostam mais? Por exemplo, o meu favorito é o volume 6, quando o quarteto enfrenta o Super Caveira. Mas deixa aí nos comentários. Povo doido, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quem aí já estudou inglês e não ficou satisfeito com o resultado final do curso? Ou então não tem paciência pra fazer 2, 3, 4, 5 anos pra tentar aprender um idioma? Seguinte, se vocês querem aprender inglês de forma objetiva e rápida, acessa quicklyinglês.com.br. O Dedé vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? O que é a Quickly? A Quickly é uma empresa que oferece treinamentos imersivos e rápidos do idioma da língua inglesa. Então, tá cansado de ser ludibriado pelas escolas comuns? Acesse esse site que eu acabei de falar pra vocês. Beleza? Ô Mentecapto, eu passo pra lembrar novamente do nosso sorteio Cavaleiros do Zodíaco, fase clássica, bonitão, dublagem da Gota Mágica lá da Manchete, mas nós só vamos sortear estes episódios quando esse canal bater 1000 inscritos. No momento, se não me engano, estamos beirando os 700 inscritos. Então ajuda a gente! Faz todo mundo se inscrever. Inclusive usa aquela sua conta fake que você usa pra falar mal de todo mundo pra se inscrever no canal. Esse é só o primeiro de vários sorteios que a gente quer fazer pra vocês. É isso aí, povo doido. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo sobre o primeiro quadrinho, né? Os primeiros quadrinhos do Quarteto Fantástico no Brasil. E se você gostou, tá ligado, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube recomendar pra você os nossos próximos vídeos. Aproveita e comenta aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais quais temas vocês querem para os nossos próximos vídeos. Lembre que a sua participação é de extrema importância para o futuro e sucesso deste canal aqui. Beleza? Fui!